Retornamos com Sala de Professores. Estão com a gente hoje a professora Edivânia Souza, o professor Luiz Caldeira e a professora Jane Cleide Aguiar. Nosso assunto de hoje é extinção, mas é a extinção do cigarro. E a proposta começa com a psicologia. Aliás, uma disciplina muito adequada, num vídeo que também, igualmente, é adequado, muito bem posicionado para o ensino médio. Muito. Um documentário muito interessante. E quando você fala que é grave, Valmir, é muito grave. É grave mesmo. Muito grave. Mais de 1 bilhão de fumantes, né, no mundo, e nós temos 700 milhões de fumantes passivos, que são crianças. Né? Então, assim, isso já está se tornando uma doença pediátrica. Né? Crianças com até 7 anos fumando. Então, é muito grave. Então, ela passa né, o fumo, a nicotina, o tabaco, desde 92, ela passa a ser uma síndrome do tabaco dependência. É uma doença psicoativa. Tá? Então, nós vamos ver agora, né, quando a nicotina ela cai, né, na corrente sanguínea, quando os pulmões absorvem essa nicotina de 7 a 20 segundos para fazer um efeito no cérebro. Né? E quando o fumante fica sem essa nicotina, a gente dá o nome de abstinência. 7 a 20 segundos é um tempo curtíssimo. Cai na corrente sanguínea, já começa a agir no cérebro. Quer dizer, é uma estrutura muito bem montada, né, e muito bem estudada, certamente, pela indústria do setor, né, Luiz? É verdade. E provavelmente esses 7 segundos, que é o tempo mais rápido, é da indústria de cigarro industrializado. Né, porque grande parte dessa velocidade está associada à amônia, que é um dos componentes do cigarro industrializado. Né? E o que acontece é que, uma vez aspirado, né, uma vez tragado o cigarro, a nicotina só vai rapidamente para a circulação porque existem receptores para ela no nosso organismo. Né? O que é interessante é que a nicotina ela se assemelha estruturalmente muito a um neurotransmissor que nós temos naturalmente, chamado acetilcolina, um neurotransmissor importante, controla uma série de movimentos, né, de comunicação do cérebro com a musculatura, contrações, batimentos cardíacos, enfim. E a nicotina é muito parecida com esse neurotransmissor. Então, ela encontra o receptor pronto para recebê-la. Né? E aí, o que acontece é que as células mudam de configuração. Né? Então, essa daqui é uma célula que recebeu, teve como, né, ocupou o seu receptor a acetilcolina. Então, ela fica, essa é uma célula de vaso sanguíneo, ela fica nesse formato mais quadrado, né, mais... uma espécie de um tijolinho. Um tijolinho, né? Exatamente, que favorece as trocas, a comunicação entre as células vizinhas. Né? Ao contrário do que acontece com a célula, a configuração que toma a célula que se ligou com a nicotina. Então, essa daqui é uma célula que se ligou com a nicotina. É o mesmo receptor que recebe a acetilcolina, mas que dessa vez, em vez de receber a acetilcolina, um neurotransmissor natural, recebeu a nicotina. Né? Ela, tomando essa configuração mais esférica, ela cria buracos, né? Espaços vazios entre... Não são vazios, mas espaços entre as células, o que dificulta a comunicação entre elas e pode acarretar uma série de problemas. A superfície de contato dessa célula mais tijolinho é maior, né, com as outras células. É isso mesmo. Você tem trocas mais intensas. Né? E nesse caso, as trocas são quase que nos pontos de contato que são mínimos, né, entre uma célula e outra. Né? Exatamente. E dependendo do tecido onde essa célula estiver, os efeitos são diferentes. Né? Então, numa célula de pele, por exemplo, isso pode criar as rugas, né, famosas nos fumantes. Numa célula de pulmão, isso cria as bronquites e os problemas de brônquios, problemas de artérias, de vazamentos, enfim, AVCs e coisas parecidas são criadas por conta dessa mudança de configuração da célula. Quer dizer, não é só um indivíduo que tem isso. Quer dizer, quando a gente está falando dessa doença social, nós estamos falando de algo que está acontecendo em todos os níveis, quer dizer, tanto no nível psicológico, no plano psicológico, quer dizer, ele age diretamente na pessoa, é uma doença, obviamente, biologicamente, quer dizer, é um conjunto de drogas que cria dependência e certamente a gente pode estudar isso no campo dos grupos. E hoje, com os jovens particularmente, são alvo fácil.
crianças e jovens são alvo muito fácil. E só pegando um gancho aí, quando eu falei da doença pediátrica, né, aquele camelo, né, da propaganda, ele ficou muito mais conhecido do que o Mickey. Sim. Então, para você ver a gravidade que tem, né, essa propaganda, essa inserção. Tá certo. Como é que a gente trabalha na sociologia ou nas ciências sociais com esse material? Eu acho que a maneira... A gente poderia fazer reconhecimento desse problema no espaço específico da escola, porque isso é importante, que a gente escuta estatísticas mundiais, nacionais, e aí fazer esse reconhecimento num espaço menor, né? Que é a realidade desse próprio aluno. Então, acho que o instrumento de coleta de dados mais indicado seria o questionário, porque ele é mais simples, mais rápido, e aí teria que, esses alunos seriam os próprios entrevistadores, daí teria uma questão que seria básica, né, que é a questão do sigilo, acerca das informações que são levantadas. Outra recomendação importante com relação a esse aluno é que ele não pode também induzir a resposta, né, porque isso também é outra coisa que interfere nos dados. Claro. Então, essa questão metodológica é significativa nesse espaço de sociabilidade. Então, tem questões como o tamanho da amostra, né? Na verdade, até uso uma metáfora, que é a metáfora do bolo, né? Que você não precisa entrevistar a escola inteira para saber como é que é o comportamento naquele espaço, você entrevista apenas uma parcela, que isso a gente chama de amostra, e a escola inteira seria o universo, né? Não precisa comer o bolo todo, né? Mesmo porque... Só uma fatia do bolo. Então seria significativo nesse momento talvez trabalhar junto com um professor de matemática para construir melhor essa amostra, que poderia ser probabilística, mas na verdade não costuma ser no espaço da escola, você costuma fazer mais uma amostra aleatória, né? Porque é mais fácil de ser construída ali. Você já tem também ali um grupo de pessoas que já tem determinadas essas características, né? Exatamente. Você escolhendo social, aleatoriamente não teria tanto problema assim. E com relação a essas questões, eu acho que a gente poderia, na própria ficha tem um exemplo de questionário que poderia ser trabalhado, mas o ponto de partida inicial de qualquer questionário é trabalhar com a classificação socioeconômica. E aí as variáveis básicas é idade, cor, sexo e renda familiar. Porque a partir delas você pode generalizar esses dados, comparar, construir gráficos e tabelas. Então, nesse sentido, o questionário é um instrumento poderoso de trabalho com o professor da educação básica, de modo geral, não só no ensino médio, da educação básica. A gente até teve experiências com alunos até antes do ensino médio. Então, nesse trabalho, a gente está pensando assim, além dessas questões da classificação socioeconômica, não é para identificar o entrevistado, né, para perguntar o nome, que também é outra dúvida que o professor às vezes tem, né, com relação ao questionário. Mas aqui a gente se ateve às questões relacionadas ao hábito de fumar, né? Além dessa classificação socioeconômica, quer dizer, desde quando ele fuma, se pessoas da família também fumam, e também com relação a esses hábitos, né? A gente também pensou com relação, né, Edivânia, a questões relacionadas a representações simbólicas, né? O que o cigarro significa na vida desse jovem, né? Você até falou os ídolos, essas referências, essa necessidade de você se aproximar, se reafirmar, na questão da construção da própria identidade, que nessa fase da adolescência é característica, né? Então, eu acho que essa questão também da dimensão simbólica, a gente até aponta algumas sugestões aqui, mas acho que o professor consegue, na sua realidade, construir questões que sejam mais próximas do universo desse aluno, né? Eu acho que isso também é fundamental. A gente tem essa sensibilidade para identificar naquele espaço o que faz sentido, né? Sim. Quer dizer, nesse questionário, que você, além desse perfil socioeconômico, a questão do tamanho dessa amostra, também pensar quando começou a fumar, por que começou a fumar, o que isso representa para você. Quais foram as referências relacionadas, que grupos são esses que fazem essa referência, que tomam, que fazem sentido para ele se espelhar, né, para construir a sua identidade. E não só os alunos do ensino médio, né, como essa doença vem aí pegando as crianças, né, os mais jovens também, eles serem amostra, né, o Fundamental 2, fazer parte disso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente já passou o documentário nesse momento ou esse é um trabalho prévio com os estudantes?
O questionário é prévio. O questionário é prévio. Ainda não passamos do documentário. Porque o documentário tem uma coisa que é bastante interessante, que é o fato de trazer uma riqueza de imagens, imagens históricas, que mostram muito bem como que o cigarro foi se incorporando lentamente na cultura e foi se popularizando e também se transformando num instrumento de marketing. Nós já vamos voltar ao nosso trabalho e vamos para a interdisciplinaridade, mas nós vamos fazer um breve intervalo. Vai tomar um pouquinho de água, nós também vamos, e daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos já.